Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos aí. Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Resolvi voltar aí, vou tentar voltar ativa com os vídeos mais frequentes. Rapaziada, é o seguinte, tô fazendo esse vídeo aqui apenas pra falar rapidamente aí sobre um assunto que até o momento vem dando o que falar, né? E como eu não gravei vídeo de pós-jogo contra o São Paulo logo após a partida, então tô vindo aqui porque eu tô gravando esse vídeo exatamente às 11h59 da noite de um sábado, e foi nesse sábado que a CBF liberou os áudios do VAR da partida pela Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, né? É, Bom, todo mundo sabe aí o contexto, o Palmeiras infelizmente acabou sendo eliminado, né? O Palmeiras venceu no tempo normal, mas nos pênaltis aí acabou sendo eliminado pelo São Paulo. E a arbitragem foi um ponto muito destacado negativamente, mais uma vez, né? Nesse duelo. É, Vale lembrar que os árbitros que estavam no comando do VAR daquela partida, eles foram afastados pela CBF, né? A CBF alega que eles foram afastados para passarem por um processo de avaliação. Então, só por este fato, só esse fato aí, já indica que algo bom não aconteceu. E de fato, né? De fato. O Leandro Voaden, que foi o árbitro da partida, ele acabou não sendo, assim como os que estavam no VAR, ele não foi submetido a uma avaliação, apenas realmente os árbitros que estavam responsáveis pelo VAR. E a CBF liberou aí os áudios do VAR dessa partida entre Palmeiras e São Paulo, né? E há vários questionamentos, né? Eu acho que o questionamento mais intenso, e realmente um questionamento intenso e um erro gigantesco por parte da equipe do VAR, que estava responsável lá pelo VAR naquela partida, que é o lance do São Paulo, né? O lance aí que originou o pênalti para a equipe do São Paulo. Primeiro começa que eu fui ver o lance só depois, o pênalti do São Paulo, né? Eu confesso que eu não consigo enxergar pênalti no lance, de verdade mesmo. Tem uma disputa ali entre o Gomes e o Caleri. O Caleri também puxa bastante a camisa do Gomes, mas enfim, não é essa questão que eu quero falar, se foi ou não pênalti. A questão realmente que vem aí perturbando nós palmeirenses é o fato do árbitro do VAR não ter aí analisado um possível impedimento do camisa 9 do São Paulo, do Caleri, né? Ah, já, se você jogar no Twitter aí, você já acha imagens, né, que mostram que o Caleri realmente aparentemente estava um pouco à frente, ou seja, estava impedido, mas esse lance não foi analisado o impedimento, né? Por ter sido um lance de pênalti, obrigatoriamente teria que ter essa checagem para ver se realmente tinha ou não impedimento. Mas, né, no áudio divulgado pela CBF, os que estavam lá no comando da sala do VAR, eles sequer falam sobre traçar a linha, sobre possível impedimento e tudo mais. Então eles realmente analisaram apenas o lance do pênalti, né, em si. Então eles deixaram de lado, eles deixaram de analisar o lance de um possível impedimento, né? E é um erro grave, porque como é que pode um lance de pênalti, né? Sempre que tem um lance de pênalti é sempre bom checar o início da jogada, como que surgiu, para ver se não há alguma falta antes do pênalti ou se há algum impedimento antes do pênalti, porque se houve impedimento não tem por que marcar o pênalti, né? E, e aparentemente, pelas imagens que o pessoal vem jogando aí na internet, no Twitter, por exemplo, o Caleri estava um pouco à frente. Ou seja, se ele estava à frente, ele estava impedido. Se ele estava impedido, consequentemente, não poderiam ter marcado o pênalti. Mas não foi o que aconteceu, não teve essa análise, infelizmente, desse lance. Mas, bom, passou, vida que segue. São Paulo está classificado, o Palmeiras está eliminado, enfim, vida que segue. Mas é um erro gigantesco. É um erro gigantesco e assim, né? Infelizmente aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de arbitragem, quando a gente fala de
de que a arbitragem prejudicou o meu time e tudo mais, por exemplo, quando nós palmeirenses falamos que a arbitragem fez alguma coisa de errada, sempre vem aquela questão do chororô. Não, o que é chororô é mimimi, mimimi. E eu acho que não é assim, sabe? Falando de uma forma geral da arbitragem brasileira, nós sabemos que a arbitragem brasileira ela vem de alguns anos aí já passando por momentos complicados, né? E eu sempre fui um defensor do VAR, eu sou um defensor do VAR. Eu acho que o VAR realmente, a ferramenta VAR, ela de fato veio para melhorar o futebol, para tentar corrigir erros do futebol, para tentar tornar aí o futebol um esporte mais justo, né? Evitar erros graves. Mas infelizmente aqui no Brasil, como muitas coisas não funcionam corretamente aqui, é óbvio que o VAR também não funcionaria da forma que tem que funcionar, né? Desde a implantação do VAR, desde a sua nascença aqui no Brasil, sempre houve vários questionamentos sobre o VAR, sobre o seu uso. Mas a questão é o que, rapaziada? O problema não é a ferramenta. O problema não é a tecnologia. O problema é quem está por trás dela. É quem comanda, é quem está na sala comandando. Infelizmente, a gente sabe que os nossos árbitros eles não são realmente preparados o suficiente para os jogos, né? Se eu não me engano, os árbitros realmente não têm um preparo top para estarem ali na cabine do VAR, entendeu? E não é à toa que quando tem Copa do Mundo, por exemplo, são poucos os árbitros brasileiros que são convocados para apitar os jogos da Copa, ou aparentemente para essa Copa do Mundo agora, se eu não me engano, não teve nenhum árbitro brasileiro que trabalha no VAR, que seja árbitro brasileiro aqui do VAR, que foi convocado para a Copa do Mundo. Isso já é um sinal, já é um alerta de que realmente as coisas aqui não são boas, de que não há profissionais competentes o suficiente para estarem na Copa do Mundo, entende? Então assim, essa questão do VAR aqui no Brasil realmente é uma coisa muito complicada. Infelizmente, uma ferramenta boa, ela não é usada da forma correta pelos nossos árbitros, né? E a gente sempre vai ter, eu tô falando aqui do Palmeiras porque eu sou palmeirense, óbvio. Mas se a gente for tirar um pouco do clubismo de lado aí, obviamente que os erros são para vários times. É claro que aparentemente parece que para uns os erros são maiores do que para outros, né? Mas enfim, se eu entrar no mérito aqui, o pessoal vai falar que é mimimi, que é chororô, enfim, né? Mas é realmente algo preocupante. A gente não pode continuar achando que essas coisas são normais. A gente não pode continuar achando que essas coisas são normais. Realmente, a nossa arbitragem precisa passar por uma reformulação gigante. Gigante. E eu fico triste porque, como palmeirense, infelizmente a nossa diretoria nessa questão vem sendo omissa. Não é apenas nesse jogo que nós palmeirenses reclamamos sobre a arbitragem. Alguns jogos, outros jogos envolvendo aí até contra o próprio São Paulo. Primeiro jogo da Copa do Brasil, por exemplo, lance do gol do Patrick, a questão do toque, se tocou ou não na bola, a mão na bola, se a bola pegou na mão ou não dele. Tem a questão do pênalti em cima do Rony naquele primeiro jogo, que na minha opinião foi pênalti do Jandré em cima do Rony, entende? Então assim, são coisas realmente que começam a acumular, né? E uma hora não dá, entende? Então assim, a diretoria do Palmeiras resolveu aí soltar, entrar com ofício na CBF contra o Leandro Voaden e o pessoal logo após o final do jogo, mas até então não adianta, já acabou o jogo, foi eliminado, vai fazer o quê? Não vai voltar, não tem, não vai, esquece, sabe? Esquece. Eu lembro da época do Paulo Nobre que no Campeonato Brasileiro de 2016 o Paulo Nobre veio, deu coletiva, meteu o pau em todo mundo, falando que, né, no caso envolvendo o Flamengo, que não ia ganhar um campeonato na mão grande e tudo mais, e realmente ele foi pulso firme, ele se posicionou, mas infelizmente a diretoria do Palmeiras atual ela é omissa, ela não se posiciona, sabe? Então assim, é realmente algo preocupante, porque isso mostra que quando o clube é prejudicado, não tem um presidente que realmente apareça, um diretor que realmente apareça, entende? Então é algo realmente muito complicado, e é assim, são erros graves que infelizmente custam, como custou, por exemplo, a eliminação do Palmeiras, entende? E não tô falando, claro, que a eliminação foi 100% por causa disso, não, porque teve o lance do pênalti do Veiga que ele infelizmente perdeu. Se ele tivesse feito o gol ali, poderia ter acabado com o jogo. Mas acaba juntando uma coisa com a outra, entende? Então, assim,
infelizmente acaba prejudicando. Então é realmente muito complicado, né? É chato ter que ficar falando, já passaram vários dias aí do jogo e aí ter que continuar falando sobre isso é muito chato, né? Tanto que as outras torcidas falam que é mimimi, chororô, mas enfim, cada um interpreta aí do seu jeito. Mas uma coisa que realmente não pode acontecer é da gente ficar calado durante, com essas circunstâncias, né? Realmente tem que ser falado, tem que ser publicado, realmente tem que ter o pessoal comentando e tudo mais. Vários jornalistas esportivos falaram sobre esse erro grave, vários profissionais de arbitragem falaram sobre esse erro grave, então isso mostra que não são apenas os palmeirenses, os torcedores do Palmeiras que estão reclamando. Profissionais da área também estão reclamando, também reclamaram, falando que de fato houve erros e erros graves, né? Mas enfim, estamos fora, agora é foco da Libertadores, é foco no Campeonato Brasileiro. Segunda-feira já tem jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá no Allianz. Já vendeu mais de 33, 34 mil ingressos, a torcida vai para apoiar. E é isso, temos que continuar acreditando, né? Nada está perdido, nada está perdido, tem muita coisa ainda para acontecer até o final do ano, né? E é foco, foco, e eu espero aí que o Palmeiras possa seguir aí tranquilamente, sem erros da arbitragem prejudicando o clube, né? Mas é isso, rapaziada, apenas esse videozinho aqui para dar um pequeno desabafo, né, sobre essa situação. Prometo aí tentar aí, voltar com os vídeos com uma frequência mais alta, beleza, rapaziada? Mas é isso, um forte abraço, é nóis.